Meus amigos e minhas amigas, irmãos da fé, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Hoje nós vamos falar a respeito de tentações, como que você lida com as tentações, como que nós podemos nos fortalecer em Deus para suportar essas tentações e que lições nós podemos aprender, que nós temos que ter em mente para aprender a nos fortalecer através da palavra de Deus. Com base nisso, vamos ler o que está escrito em Tiago, capítulo 1, no verso 12, que diz o seguinte: Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Lição número 1 sobre a tentação. Não é Deus quem nos tenta. Deus é inacessível ao mal. Lição número 2, que está no verso 14, é que nós somos tentados a partir das nossas concupiscências, das nossas próprias vontades. Portanto, se você sente algum desejo de cumprir somente, de fazer somente a sua própria vontade, o inimigo diz na sua mente que você tem todo o direito de fazer a sua carne, fazer o que você quiser da sua vida sem medo das consequências. Só que não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que nós temos que ser responsáveis pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos, claro. Portanto, muito cuidado, em primeiro lugar, com tudo aquilo que nós estamos pensando, com as nossas vontades. Nós podemos orar a Deus para nos purificar dos nossos próprios desejos, pedir a Deus para nos ajudar a abrir mão de nós mesmos e cumprirmos mais da vontade de Deus. E porque Deus, Ele é inacessível ao mal. Não é Ele quem alimenta essas tentações. Muitas vezes Deus nos prova. Ele diz para que nós provemos se estamos com Ele ou não. Ele nos dá desafios para que nós podemos suportar, para que nós podemos nos fortalecer, nos possamos fortalecer para continuar ao caminho dele. E assim Deus, mesmo vendo o nosso cansaço, Ele nos fortalece. Mas como que nós podemos suportar essas tentações e nos fortalecer? É agindo segundo a vontade de Deus, pedindo ajuda a Ele para nos purificar de todo o mal que há dentro de nós, para nos livrarmos da nossa própria vontade. E assim a gente vai aprendendo, graças à palavra de Deus, a suportar essas tentações. Quando a gente aprende a suportar essas tentações, significa que nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Muitas vezes, quando nós sucumbimos às tentações, significa que a carne está mais forte do que o espírito. Não. Fortaleça o seu espírito para que o seu espírito esteja de acordo com a vontade de Deus, para que você possa fazer a vontade do espírito e não a vontade da carne. Se você apenas fizer a vontade da carne, achar que não precisa se preocupar com as consequências das coisas, você estará fazendo a vontade da carne, então acaba sucumbindo às tentações, porque é isso que o inimigo quer que nós façamos. O inimigo planta na nossa cabeça que nós temos que parar de ficar agindo como se tivéssemos medo das consequências dos nossos atos, que nós somos livres, que nós podemos fazer o que a gente quer. Não é bem assim. Deus nos dá o direito, claro, mas nós temos que sim termos em mente a consequência dos nossos atos. O que nós fazemos, o que nós plantamos, nós vamos colher. Portanto, antes de tomar uma atitude, antes de pensar algo, pense antes se está condizente com a vontade de Deus. E assim você estará se fortalecendo e aprendendo a não sucumbir diante de uma tentação. Da mesma forma, quando você está diante de algo que possa te corromper, isso também é uma tentação. Muitas vezes você pode estar desesperado em uma grande dificuldade financeira
muitas vezes na cabeça vem em mente coisas que não estão condizentes com a vontade de Deus. Muitas vezes vêm sentimentos até mesmo de roubo. Muitas pessoas acabam não partindo para o mundo do crime, desesperados por não terem uma condição de pagar suas contas, ou até mesmo pensam em suicídio. Pois é nessa hora de maior fraqueza que você precisa de Deus, para que esses pensamentos não tomem conta da sua mente. Fortaleça-se através da palavra de Deus. Tenha em mente que você precisa conhecer mais da palavra de Deus, pois só ela pode te fortalecer espiritualmente e a não sucumbir a esses desejos da própria carne. Muitas vezes o roubo pode até te trazer quantias de maneira fácil, mas as consequências disso podem ser que a pessoa pode vir a reagir e te agredir, pode reagir a um assalto. Você nunca sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Da mesma forma que um sentimento de suicídio é uma atitude tomada em puro desespero por alguns, mas ela não é uma saída de um problema. Pode parecer que é a saída de um problema para uma pessoa, mas para quem fica, os familiares que ficam, têm que arcar com as consequências. Portanto, muitas vezes pode ser até uma atitude covarde. É difícil dizer isso, eu sei que muitas vezes é difícil, mas se você passa por uma situação difícil, onde passa pela sua cabeça esse tipo de coisa, cuidado com as tentações, cuidado com o que você tem em mente, pois a partir do que você tem em mente, você é tentado. Fortaleça o seu espírito, leia mais da palavra de Deus e assim você vai estar mais condizente com a vontade de Deus para a sua vida. Você vai estar espiritualmente mais forte e assim vai aprender a suportar essas tentações. E como diz o verso 12, feliz é aquele que suporta as tentações, porque depois de sofrer a provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando nós aprendemos a suportar tudo isso, nos fortalecemos através da palavra, Deus nos coroa, Ele nos dá a vitória. É como se você tivesse uma grande recompensa por aprender a passar por aquele grande desafio e você é o vitorioso, porque Deus te coroa, Deus te dá a vitória. Portanto, apegue-se mais em Deus e assim você será mais forte e aprenderá a suportar qualquer tentação que te venha. Lembre-se, mais uma vez, do nosso Senhor Jesus, que aprendeu, não é que ele aprendeu, mas ele é um exemplo de uma pessoa que suportou tentações por sofrer fome. O inimigo tentou para que ele transformasse pedras em pães. O inimigo ofereceu a ele um reino, mas a coroa que Deus, que o Pai havia de lhe dar, já estava reservada a ele. Portanto, ele aprendeu a esperar o tempo certo das coisas. E assim como ele aprendeu a não desafiar os anjos, porque o demônio também pediu que ele se atirasse, dizendo que os anjos haviam de lhe buscar, de lhe salvar, mas a salvação já estava pronta. Portanto, assim como o exemplo de Cristo, aprenda a suportar as tentações como Cristo te ensinou, como Cristo suportou as tentações, e assim você será mais forte. Que nós oremos. Bondoso Pai, obrigado por esse grandioso e valioso ensinamento. Obrigado porque nos lembra o ensinamento deixado por Teu Filho Jesus, que nos ensina a suportar as tentações. Fortaleça o nosso espírito, Senhor, para que nós não sucumbamos à vontade da nossa carne. Fortaleça nosso espírito, para que nós possamos ter em mente a Tua vontade, para que nós possamos fazer somente a Tua vontade. Ajude-nos a
abrirmos mão de nós mesmos, das nossas próprias vontades, pois muitas vezes as nossas próprias vontades nos levam a ser tentados pelo inimigo. Nos livra de todo mal, nos livra do inimigo que nos tenta, Senhor. Fortaleça-nos com a Tua palavra e o Teu amor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e meus irmãos, obrigado pela presença que vocês têm dado para o canal. Se você chega aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative as notificações, comentem, compartilhe com outras pessoas que precisam ser tocadas pela palavra, você sentir que precisam ser tocados pela palavra, você também que já nos acompanha, já é inscrito, não esquece de ativar as notificações, verifica aí. E mais uma vez eu agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.